Há um tipo de dor que não grita. Ela apenas se instala em silêncio, ocupando espaços invisíveis entre uma tarefa e outra, entre um cuidado com o outro e a ausência de cuidado consigo mesma. É a dor de quem se afastou de si sem perceber. De quem acorda todos os dias com uma lista de afazeres que não inclui o próprio nome. De quem sabe amar, acolher, doar, mas se esqueceu de como é ser cuidada. Talvez você também tenha sentido esse cansaço que não passa, essa exaustão que não vem só do corpo, mas da alma. Uma sensação de estar sempre dando, mas nunca recebendo, sempre se esvaziando, mas nunca sendo preenchida. O nome disso é autoabandono. E ele não começa com grandes acontecimentos. Ele se instala devagar, em decisões pequenas que parecem inofensivas. Depois eu vejo isso pra mim. Não é tão importante agora. Depois eu descanso. De repente, você já não sabe mais o que gosta, o que precisa, o que sente. A mulher que um dia sonhava, desejava, acreditava, foi ficando para depois. Só que esse depois nunca chegou. E o que resta é um vazio que a rotina não preenche. Uma solidão que nem a companhia dos outros alivia. Se priorizar, neste contexto, soa quase como um ato de rebeldia. Como assim pensar em mim, se todos precisam de mim? Como assim parar, se o mundo não para? Mas a verdade é que você não está sendo egoísta quando se escolhe. Você está sendo inteira. Está sendo justa com a mulher que você é. Porque ninguém aguenta viver por tanto tempo desconectada da própria essência sem adoecer. Seja no corpo, na mente ou no coração. Este vídeo é um convite para você voltar. Voltar para casa, para o seu centro, para esse lugar esquecido dentro de si que ainda guarda a sua verdade. Não estamos falando de um retorno rápido, mágico ou instantâneo, mas de uma jornada de cura que começa com um passo: se priorizar. Colocar-se no próprio colo. Dizer para si mesma: chega de me abandonar. E quando você faz isso, algo se realinha. É como se o seu mundo interno respirasse aliviado por finalmente ser visto. Por isso, neste vídeo, vamos caminhar juntas por esse processo, porque sua cura emocional não está no que os outros podem fazer por você, mas na escolha corajosa de se colocar em primeiro lugar. É esse movimento que inicia a transformação real. Agora, olhe para dentro com carinho. Respire fundo. E esteja disposta a se reencontrar. Muitas mulheres aprenderam, desde muito cedo, que amar é sinônimo de se anular. Que ser boa é dizer sim quando se quer dizer não. Que cuidar do outro é mais importante do que cuidar de si. São crenças que se instalaram não apenas por palavras, mas por exemplos silenciosos. Mães que nunca descansavam, avós que serviam a todos sem reclamar, professoras que diziam que egoísmo era feio, líderes religiosos que exaltavam o sacrifício como virtude máxima. Assim, cresceu dentro de muitas de nós a ideia distorcida de que se colocar em segundo, terceiro ou último lugar é uma forma de merecer amor, de provar valor, de ser aceita. Mas o preço de viver assim é alto, porque aos poucos vamos nos perdendo de nós mesmas. O autoabandono não é apenas uma consequência de escolhas erradas. Ele é um sistema que foi ensinado, reforçado e até elogiado. A mulher que suporta tudo, que não reclama, que aguenta firme, essa é a mulher que a sociedade romantiza. Mas por trás dessa imagem forte, há uma alma exausta, um coração ferido e uma identidade diluída. E é aí que mora o perigo. Porque quando o abandono de si vira rotina, ele se torna invisível, e o invisível é difícil de curar. Talvez você nem perceba mais que está vivendo em estado de autoabandono, porque tudo ao seu redor parece normal. As tarefas acumuladas, o corpo cansado, o sono irregular, a pressa constante, a ausência de prazer. Tudo isso vai sendo empurrado como se fosse parte da vida adulta, da maturidade, da responsabilidade. Mas não é. Isso é sintoma. Sintoma de uma mulher que parou de se escutar, que colocou o mundo inteiro dentro do próprio peito e se deixou de fora. O mais cruel do autoabandono é que ele se disfarça de força, de altruísmo, de amor.
quando, na verdade, é uma ferida que se aprofunda cada vez que você se escolhe por último. A normalização dessa dor é o que impede tantas mulheres de buscarem ajuda, de pedirem socorro, de admitirem que estão no limite. E é por isso que falar sobre isso importa tanto, porque só podemos curar o que temos coragem de enxergar. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja se dando permissão para olhar para isso, para admitir que tem vivido desconectada de si. E isso, por mais doloroso que seja, já é um movimento de cura. Porque a verdade liberta. E a verdade é: você merece se priorizar. Não como um luxo, mas como uma necessidade vital. Nem sempre o autoabandono se revela de maneira explícita. Ele é, na maioria das vezes, sutil. Se esconde em pequenas concessões, em silêncios impostos a si mesma, em vontades engolidas para evitar conflitos. Está nas vezes em que você quis chorar, mas segurou. Nas vezes em que desejava apenas descansar, mas seguiu em frente, como se ceder ao cansaço fosse sinal de fraqueza. Está naquele momento em que você queria dizer não, mas disse, tudo bem, porque parecia mais fácil agradar do que sustentar a própria verdade. O autoabandono não é feito de grandes tragédias, mas de pequenos esquecimentos cotidianos, quando você acorda e não se pergunta como está, quando vai dormir e não se acolhe por tudo que passou no dia, quando vive para os outros, mas não sabe mais o que te faz feliz. Ele aparece em atitudes tão simples quanto deixar de comer com calma, de tomar água, de prestar atenção nos seus próprios ciclos. Também está nas comparações que você faz com outras mulheres, nas críticas severas que dirige a si mesma, na falta de compaixão com suas falhas e limites. E há uma forma ainda mais silenciosa de autoabandono, aquela que acontece quando você ignora sua intuição, quando sente que algo não está certo, mas permanece, quando seu corpo grita e você responde com silêncio, quando sua alma pede pausa e você acelera. Quantas vezes você já percebeu que algo te fazia mal, mas decidiu ficar? Por medo, por costume, por não querer decepcionar ninguém. E ali, mais uma vez, você se afastou de si. Essas formas sutis são perigosas porque se camuflam. Não despertam alarme imediato, mas vão corroendo sua conexão consigo mesma. Você segue vivendo, funcionando, cumprindo seus papéis, mas por dentro está ausente. E quanto mais tempo se passa assim, mais difícil parece o caminho de volta. Porque o autoabandono cria raízes. Ele te convence de que você está bem, de que não precisa de tanto, de que sua dor é exagero. E assim você se cala diante de si mesma. Identificar essas pequenas traições diárias não é fácil. Requer presença, requer escuta, requer coragem. Mas quando você começa a reconhecê-las, algo dentro de você se movimenta. Você começa a se lembrar de si, a ouvir aquela voz abafada que pede por cuidado, por carinho, por respeito. E a partir desse reconhecimento, nasce a possibilidade de mudança. Este é o convite deste capítulo. Que você se observe com honestidade, sem julgamentos. E que perceba que, talvez, o seu maior abandono tenha sido o de não se permitir ser quem você é. Mas também é aqui que mora o seu maior poder. O de escolher, a partir de agora, uma nova forma de se tratar. O corpo é sábio. Ele fala antes que a mente compreenda. Ele envia sinais, pulsa desconfortos, expressa aquilo que foi reprimido por tempo demais. Quando a alma é ignorada, o corpo assume o papel de mensageiro e o faz da única forma que pode, adoecendo. Dores sem explicação, cansaço crônico, ansiedade recorrente, insônia, queda de cabelo, tensão muscular, alterações no ciclo menstrual. São tantos os sintomas que surgem quando uma mulher vive desconectada de si, que a medicina sozinha não dá conta de explicar tudo. Porque o que está doendo não é apenas físico, é emocional, é energético, é existencial. O autoabandono cobra seu preço silenciosamente. Primeiro ele tira a leveza, depois a alegria e, por fim, a saúde.
É o corpo tentando dizer: olhe para você. Mas a maioria das mulheres aprendeu a calar essa voz, a tomar um remédio e seguir em frente, a normalizar a dor, a esconder os sinais com maquiagem, sorriso e produtividade. Até que chega um ponto em que o corpo para, e você é obrigada a encarar aquilo que evitou por tanto tempo, a necessidade urgente de se cuidar. Essa ruptura não acontece de uma vez. É como se houvesse um acúmulo de silêncios, de ressentimentos engolidos, de frustrações nunca ditas. E tudo isso vai se alojando, somatizando, criando um peso que não se mede em balanças, mas em ausências. Ausência de presença, de prazer, de escuta. Quantas vezes você sentiu algo estranho, mas ignorou? Quantas vezes o seu corpo te avisou, mas você não ouviu? O reencontro com o corpo é um dos caminhos mais potentes de cura do autoabandono, porque ele guarda todas as suas histórias. Ele sabe onde doeu, onde você se calou, onde precisou ser forte. E ele também sabe como guiar o seu retorno. Quando você começa a escutar seus ritmos, a honrar seu descanso, a nutrir-se com consciência, a se tocar com gentileza, você está dizendo para si mesma: eu estou aqui por mim. E essa simples decisão tem um impacto profundo. Mais do que estética ou funcionalidade, o corpo é morada. E não há cura emocional verdadeira se a casa está abandonada. Por isso, recuperar essa conexão é um ato revolucionário. É tirar o corpo do lugar de máquina e devolvê-lo ao seu lugar de templo. É respeitar seus limites, suas vontades, seus ciclos. É perceber que, ao cuidar do corpo com amor, você está, na verdade, resgatando a alma que ele abriga. Então, escute. Escute com carinho, com atenção, com verdade, porque talvez a dor que você sente hoje seja apenas a sua essência tentando voltar para casa. Desde pequenas, muitas mulheres ouvem que precisam ser fortes, que não podem demonstrar fraqueza, que devem aguentar firme, dar conta de tudo, sorrir mesmo quando o mundo desaba por dentro. E assim se constrói o mito da mulher forte, aquela que nunca quebra, nunca chora, nunca recua. Uma imagem admirada por fora, mas devastadora por dentro. Porque ao vestir essa armadura, muitas mulheres aprenderam a esconder sua humanidade, a sufocar suas emoções, a negar suas dores, a resistir tanto que deixaram de existir. Essa força que o mundo tanto aplaude, na verdade, muitas vezes é sobrevivência. É resultado de traumas não curados, de feridas que precisaram ser engolidas, de responsabilidades que foram assumidas cedo demais. A mulher forte que todos veem pode ser, na intimidade, uma mulher exausta, solitária, esgotada de ter que ser tudo para todos. E o pior, sem permissão para pedir ajuda. Porque pedir ajuda seria admitir fraqueza. E fraqueza, nesse modelo, é sinônimo de fracasso. Mas o que ninguém conta é que essa fortaleza tem rachaduras. Que toda mulher que se doa demais também se fere. Que quem sustenta todos ao redor muitas vezes desaba sozinha no fim do dia. Que a armadura que protege também aprisiona. E é nesse ponto que muitas mulheres se perdem de si. Porque passam tanto tempo sendo fortes que esquecem como é simplesmente ser, sentir, cair, respirar, precisar. O autoabandono se esconde bem atrás desse papel de força, porque enquanto você estiver ocupada demais sendo impecável, produtiva e inabalável, não haverá espaço para olhar para suas verdadeiras necessidades. Você vai ignorar a dor, a solidão, o desejo de parar. Vai seguir em frente, porque parar assusta mais do que continuar machucada. E assim, sem perceber, vai se anulando um pouco mais a cada dia. Mas ser forte de verdade não é nunca cair, é ter coragem de olhar para dentro, de tirar a armadura, de dizer: eu não dou conta de tudo. É se permitir ser cuidada, ser vista, ser ouvida. É entender que a vulnerabilidade não é fraqueza, é caminho de conexão, é gesto de humanidade, é ponte para a cura. Você não precisa provar nada a ninguém, não precisa ser impecável para ser digna de amor. Você pode descansar, pode chorar, pode pedir colo, pode dizer que está cansada,
Isso não te torna menor, te torna inteira, porque a verdadeira força nasce quando você para de lutar contra si mesma e começa, enfim, a se acolher. Toda mulher carrega dentro de si uma voz que não vem de fora, não obedece padrões, não se molda às exigências do mundo. É uma voz sutil, firme, ancestral. A voz da sua essência. Aquela que sabe o que você precisa, o que você sente, o que te faz bem. Aquela que sussurra quando algo está fora do lugar, que avisa quando um caminho não é mais para você, que pede pausa, verdade, presença. Mas, com o tempo, essa voz vai sendo silenciada pela correria, pela necessidade de agradar, pelo medo de ser rejeitada, pela ideia de que ouvir-se é egoísmo. Você aprendeu a escutar todos os outros antes de escutar a si mesma, a seguir conselhos alheios mesmo quando algo dentro de você gritava que não, a tomar decisões que agradavam, mas que te afastavam, a calar sua intuição em nome da lógica, da aceitação, da conveniência. Quantas vezes você sabia o que precisava, mas se traiu para não decepcionar ninguém? Quantas vezes sentiu, com clareza, que algo estava errado, mas ficou mesmo assim? Esse é um dos sinais mais dolorosos do autoabandono. Quando você para de confiar em si mesma. Ignorar essa voz é como apagar lentamente a própria luz. Você vai se tornando insegura, desconectada, ansiosa. Vai perguntando a todos o que fazer, como agir, o que escolher. E cada vez que prioriza a voz externa em detrimento da interna, você se afasta um pouco mais da sua verdade. Até que chega um ponto em que você já não sabe mais quem é. Porque passou tanto tempo vivendo para fora que desaprendeu a habitar o próprio coração. Mas essa voz não desaparece. Ela apenas se recolhe. Fica ali, esperando que você volte. Que se escute. Que se leve a sério. Que confie, mesmo sem certezas. O caminho de volta para si começa no momento em que você se dá permissão para ouvir de novo. E ouvir não é apenas escutar pensamentos. É sentir o corpo, perceber os sinais, acolher as emoções. É criar momentos de silêncio, de presença, de conexão. É parar de correr. É fechar os olhos e perguntar: o que eu realmente quero? Essa reconexão não é rápida, nem simples, mas é profundamente libertadora. Porque quando você volta a confiar na sua voz, tudo muda. As escolhas mudam. As relações mudam. A vida muda. Você começa a viver com mais verdade, mais leveza, mais sentido. E, principalmente, começa a se curar. Porque nada é mais curador do que voltar a ser fiel a si mesma. Existe um tipo de cansaço que não melhora com descanso. Um cansaço silencioso, acumulado, de quem vive sempre no fim da lista. De quem cuida de tudo e de todos, mas esquece de si. De quem aprende a adiar seus desejos, recalcular seus sonhos, suprimir suas necessidades. Esse cansaço não vem do corpo, vem da alma. É o resultado de anos vivendo para fora, se negligenciando por dentro. De anos dizendo sim, quando queria dizer não. De anos sorrindo para manter a harmonia, mesmo quando tudo dentro de si gritava por um basta. Mulheres que vivem no piloto automático, sempre disponíveis, sempre eficientes, costumam carregar esse tipo de exaustão. São as primeiras a acordar, as últimas a dormir. Estão presentes em todas as funções, menos em si mesmas. A cada dia, deixam um pedacinho de si para trás, para que o outro fique bem, para que tudo dê certo, para não decepcionar. Até que já não sabem mais onde foram parar. E mesmo assim, continuam, porque parar parece egoísmo. Priorizar-se soa como culpa. Cuidar de si virou luxo, quando deveria ser base. Esse padrão se repete porque muitas mulheres foram ensinadas a se validar pelo quanto se doam, a se sentirem úteis, necessárias, queridas, desde que estejam disponíveis, desde que não incomodem, desde que não tenham demais. E é assim que o autoabandono se instala, como uma rotina aparentemente nobre, mas profundamente destrutiva.
Porque viver se colocando por último, dia após dia, é uma forma disfarçada de autonegação. É um jeito sutil de dizer para si mesma que não importa, que não é prioridade, que o outro sempre vem antes. Mas toda mulher que vive assim chega, uma hora, à beira do esgotamento. E é nesse ponto que o corpo adoece, que as emoções transbordam, que a alma implora por resgate. O retorno a si começa com um gesto simples, porém revolucionário. Se colocar no centro, não como egoísmo, mas como reconexão, como reconhecimento de valor, como escolha de vida. Colocar-se em primeiro lugar não é sobre excluir ninguém, é sobre se incluir. É entender que você também merece o cuidado que oferece, que sua energia tem limites, que sua presença no mundo só será plena se estiver inteira. E para estar inteira, é preciso parar de se abandonar. É preciso se enxergar com os próprios olhos e se permitir voltar para casa. Muitas mulheres cresceram acreditando que precisavam ser boas para serem amadas. Boas filhas, boas esposas, boas mães, boas profissionais, sempre gentis, compreensivas, dóceis, disponíveis, e assim foram confundindo bondade com submissão, com ausência de limites, com silêncio diante da dor, com a renúncia constante de si mesmas. A ideia de ser boa se tornou um fardo, um papel pesado que exige perfeição, mas nega a humanidade. Porque nesse modelo não há espaço para raiva, cansaço, frustração, desejo. Tudo o que não se encaixa nessa bondade idealizada precisa ser escondido, engolido, silenciado. Essa versão distorcida de bondade cobra um preço alto. A autodestruição lenta e silenciosa. A mulher começa a se moldar tanto às expectativas externas que se esquece de quem é. Passa a medir cada palavra, cada gesto, com medo de parecer egoísta ou inadequada. E para manter essa imagem de mulher boa, vai se anulando. Vai aceitando relações que machucam, tarefas que exaurem, conversas que a diminuem. Vai se apagando na tentativa de não incomodar. Mas por dentro, a alma grita. Porque não há nada mais doloroso do que viver em desacordo com a própria verdade. O autoabandono, nesse contexto, é sutil. Ele vem disfarçado de gentileza, de responsabilidade, de amor. Mas o amor que fere, que exige o desaparecimento de quem você é, não é amor. É controle. É condicionamento. É herança de uma cultura que ensinou mulheres a se fazerem pequenas para caber no mundo dos outros. E enquanto você continuar tentando ser boa, segundo os critérios que te ferem, continuará abrindo mão da sua liberdade, da sua essência, da sua saúde emocional. A verdadeira bondade nasce da integridade, não da submissão. Ser boa não é dizer sim para tudo, é ter coragem de dizer não quando necessário. É proteger sua energia, é respeitar seus limites, é ser honesta consigo mesma. Uma mulher verdadeiramente boa é aquela que se escuta, que se acolhe, que se honra. Porque só quem está em paz consigo é capaz de oferecer paz ao mundo. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa agradar a todo custo. Sua existência já é digna. Sua verdade merece espaço. A mulher que você é tem valor, mesmo quando escolhe se priorizar, mesmo quando impõe limites, mesmo quando decide dizer basta, porque isso também é amor. E o primeiro amor precisa ser o seu. Existe um ponto na caminhada de toda mulher em que o cansaço se transforma em clamor. Um clamor por verdade, por inteireza, por resgate. Não é mais possível seguir fingindo que está tudo bem. O corpo não permite, a mente não disfarça, o coração não aguenta. É quando a mulher olha para si mesma e percebe que não sabe mais onde foi parar. Percebe que se perdeu tentando agradar, tentando segurar tudo, tentando não decepcionar. Mas ao mesmo tempo, algo desperta. Uma centelha, um sussurro, uma lembrança de quem ela era antes de se abandonar. E é nesse instante que o retorno começa. Voltar para si não é um evento. É um processo de coragem, de reconstrução,
de reconexão. É reaprender a escutar o corpo, a validar os sentimentos, a respeitar os próprios ritmos. É dar nome às dores. É acolher a sombra com compaixão. É enxergar as feridas não como falhas, mas como testemunhos de sobrevivência. Porque você não falhou por ter se perdido. Você apenas fez o que sabia para sobreviver. E agora, pode fazer diferente. Esse retorno exige escolhas. A escolha de parar de se calar. A escolha de dizer não sem culpa. A escolha de descansar sem se justificar. A escolha de se olhar no espelho com amor, mesmo quando o reflexo mostra cicatrizes. É escolher curar sem pressa. Amar sem se diminuir. Recomeçar mesmo sem garantias. E cada uma dessas escolhas é um passo na direção da sua essência. O reencontro com você mesma não vai te tornar perfeita. Vai te tornar inteira. Vai te devolver a liberdade de ser quem é, sem precisar se esconder. Vai te trazer de volta a leveza de viver com verdade. Vai te lembrar que você pode ser forte e sensível, suave e firme. Que você pode ser sua, antes de ser de qualquer outra coisa. Ao se reencontrar, você não se transforma em alguém nova. Você volta para a mulher que sempre esteve aí, mas que foi silenciada pelo medo, pelas cobranças, pelas dores. Você volta para casa. E essa casa é feita de presença, de verdade, de amor próprio. Ela não depende do que os outros esperam. Depende do que você precisa. E você precisa de você. Inteira, autêntica, viva. Mas agora, não para seguir mais um padrão, mas para se libertar deles, para se lembrar de que existe um lugar dentro de você onde tudo faz sentido, onde a cura é possível, onde a paz começa. E esse lugar é seu. No final de toda a dor, de toda a crise, de todo o silêncio pesado que carregamos por anos, existe uma única saída que cura de verdade: o amor por si mesma. Mas não um amor idealizado, romântico ou distante. Diário, que se manifesta em escolhas pequenas mas profundas. O amor que você deve a si mesma começa quando decide não se abandonar mais. Quando escolhe se ouvir antes de agradar. Quando entende que sua presença no mundo merece ser leve, verdadeira, respeitada. Amar a si mesma é dizer: eu sou suficiente, mesmo nos dias em que me sinto quebrada. É reconhecer que sua história não precisa ser perfeita para ser sagrada, que suas falhas não anulam sua potência. Às vezes forem necessárias. E que sim, você tem permissão para ser prioridade da sua vida. Porque ninguém mais pode viver essa vida por você. Ninguém mais pode ocupar o seu lugar. Esse amor se constrói quando você aprende a se consolar sem se julgar, a se abraçar quando a ansiedade vier, a se proteger de ambientes que machucam, a se afastar de relações que te fazem diminuir. Sem culpa, a descansar sem precisar merecer, a cuidar de si porque se ama, não porque está exausta. É nesse espaço que nasce o verdadeiro reencontro com sua essência. A mulher que floresce quando para de se comparar, quando deixa de se cobrar tanto, quando se olha com ternura. A mulher que não precisa mais se justificar para existir, porque já entendeu que sua vida tem valor pelo simples fato de ser sua. Ela não busca mais validação no olhar do outro. Se honra, se acolhe. Essa é a sua revolução silenciosa. A cura que começa dentro, o fim do autoabandono, a jornada de volta ao seu coração. Pode parecer simples, mas é a coisa mais profunda que você pode fazer por si. Porque quando uma mulher volta para si mesma, o mundo à sua volta muda. Suas escolhas mudam. Sua energia muda. E com isso, ela muda destinos, inclusive o próprio. Hoje, talvez, tudo o que você precise seja dar o primeiro passo. Mesmo que baixinho. Eu estou aqui por mim. Essa decisão, tão íntima, tão sua, é um ponto de virada. É o momento em que você para de esperar que alguém venha te resgatar
e decide se resgatar com as próprias mãos, com a própria voz, com o próprio amor. E esse amor é o começo de tudo. O amor que você deve a si mesma não é um luxo, é a sua base, sua raiz, seu lar. E a partir dele, tudo floresce. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.